Fala galerinha, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a pressão atmosférica ela tem um valor relativamente grande ou pequeno? Será que esse valor de 1 atm para a pressão atmosférica ao nível do mar representa uma grande pressão para o nosso cotidiano ou uma pequena pressão? Pare para pensar nisso daí, porque o tema dessa questão é exatamente a pressão atmosférica. A gente vai mostrar através da própria questão e nos temas transversais na mesma que a pressão atmosférica, o valor de 1 atm pode ser enganoso. O fato de ser unitário pode suscitar algo pequeno e não é. Mas vamos à questão em vez de ficar falando aqui, tá certo? Preste atenção. A questão fala assim, ele propõe um certo experimento. Fala assim, ponha uma pequena quantidade de água em uma lata de alumínio de refrigerante e aqueça sobre o fogão até que o vapor comece a escapar pela abertura. Quando isso ocorre, o ar que havia na lata já foi expulso e substituído pelo vapor. Então, com uma pinça, tá? Cuidado aí, com uma pinça, inverta rapidamente a lata sobre uma frigideira com água fria. Fantástico! A lata é esmagada pela pressão atmosférica. Qual a melhor explicação para o fenômeno descrito no texto? Bom, para a gente não perder tempo lendo outras alternativas, a gente vai para a alternativa correta e a partir daí a gente fala dos conceitos aplicados à mesma. Vamos ler a letra D, que diz assim: o contato do vapor da água com a água fria, quando a lata é invertida, promove a condensação do vapor, o que reduz a pressão interna. Verdadeiríssimo isso daí. Permitindo assim que a pressão atmosférica esmague a lata. Perfeita a letra D. Na hora que ele diz que a pressão interna dessa lata fica menor, a pressão atmosférica que não sofreu alteração, tá? Ela vai esmagar porque ela é muito grande. Ela vai esmagar essa lata. Olha, quando você pega, por exemplo, você está com aqueles suquinhos de caixa, tá? Você pega aquele suquinho de caixa, aqueles achocolatados, ali você toma, tá? Quando você toma até o final, aquela latinha, aquela caixinha, melhor dizendo, ela esmaga. Por que ela esmaga? Porque como você tomou até o final, você acabou retirando até o ar de dentro. Faz aquele barulhinho, né? Pronto, exatamente isso daí. E aí, quando você retirou o ar de dentro, a pressão interna ficou pequena. Mas a pressão atmosférica não alterou. Então ela vai e esmaga essa caixinha. Foi exatamente o que ocorreu nesse experimento. Sendo que no experimento ele forçou isso daí, condensando esse vapor, tá certo? Condensou o vapor, reduziu essa pressão interna de vapor. E aí a pressão atmosférica esmagou essa lata. César, mas você tinha dito que a pressão atmosférica é grande, mas eu não vi esse valor ainda, César. Como é que eu poderia mensurar isso daí? Preste atenção aqui que eu vou fazer um cálculo para tu. Olha só. A pressão atmosférica ao nível do mar, ela é 1 atm, tá? 1 atm, 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Levando em consideração que pressão é força sobre área, eu posso fazer a leitura desse valor de pressão como sendo uma força de 1 vezes 10 à quinta newtons em uma área de 1 metro quadrado. Tá certo? Beleza, até aqui. Bom, 1 vezes 10 à quinta newtons representa um corpo de 1 vezes 10 à quarta quilogramas, porque peso é massa vezes a gravidade, multiplicado pela gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, numa área de 1 metro quadrado. Meus amores, 1 vezes 10 à quarta quilogramas
representa 10 toneladas. Numa área de 1 metro quadrado, 10 toneladas equivale mais ou menos a 10 carros de passeio, porque um carro de passeio tem mais ou menos 1 tonelada, então são 10, aproximadamente, 10 carros de passeio. Você acha que isso é pequeno? Pensa aqui comigo. Imagine o que é pegar 10 carros de passeio e colocar sobre uma área de 1 metro quadrado. Imagine, um carro sobre o outro em uma área de 1 metro quadrado. Cara, isso é uma baita pressão. Isso é uma baita pressão. Então, quando você reduzir a pressão interna, a atmosférica vai esmagar essa lata com certeza. Tem um experimentozinho que você pega a garrafa, faz alguns furos na garrafa, você enche d'água essa garrafa e aí você faz alguns furos nessa garrafa. Mas você tem que deixar essa garrafa aberta, porque se você deixar essa garrafa tampada e fizer os furos, a água não escoa, porque a pressão atmosférica não vai deixar essa água escoar. Agora, se você abre a garrafa em cima, aí a pressão atmosférica vai empurrar a água e ela sai. Mas se você deixar ela fechada, negativo. A água não vai escoar, tá bom? Então, que fique de lição que a pressão atmosférica, para o nosso contexto, para o nosso cotidiano, ela tem um valor extremamente grande, tá bom? Então, mais uma vez, aquele abraço, até a próxima questão.